Olá, pessoal, aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física, não é isso? Lentes e espelhos 2, tá? Essa aula é continuação da anterior. Se você não assistiu ao anterior, assista ao anterior, que é um pré-requisito para esta aula nossa aqui, tá? Toda a parte teórica os tipos de imagem, raios notáveis e tudo mais, a formação de imagens, tudo isso a gente fez na aula anterior, lentes e espelhos 1, tá certo? Essa aqui é lentes e espelhos 2. Vamos ver agora a parte matemática, né? Essa parte, vamos dizer assim, das formulinhas, né? Exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o material. Está aqui. Antes de começar com a aula propriamente dita, eu sempre gosto de comentar isso aí. Eu criei esse perfil, né? Esse perfil no Instagram, @ZecaFuchella, tá? E esse canal também, né? YouTube Zeca Fuchella, que lá vocês estão assistindo, você sabe que é Zeca Fuchella, mas em todo caso, eu criei esse perfil para falar física, Enem, vestibulares, inteligência emocional, neurociência, mindfulness, que são as ferramentas, né? A melhor ferramenta para desenvolver a inteligência emocional, de acordo com o próprio Daniel Goleman, o cara aquela de Harvard, que escreveu o livro, né? Inteligência emocional. Ele fala isso, eu pratico mindfulness todo dia, tá certo? Pratique você também, se você quiser desenvolver a sua inteligência emocional, tá? E uma das minhas expertises é mindfulness, posso ajudar bastante vocês nessa área. Tá aí, estratégia de estudo para que você consiga conquistar ótimas notas no Enem, nos vestibulares e garanta sua vaga nas melhores universidades e no curso dos sonhos, tá certo? No YouTube, já falei, meu perfil está como Zeca Fuchella. Tá? Se inscreva, curta, comente, compartilhe e acione o sininho. E vamos para a aula, pessoal. Vamos lá? Então, isso aqui foi o que a gente fez na aula anterior. Né? Isso aqui foi o que a gente fez na aula anterior. Se você não assistiu, assista. Tá? Vai ajudar muito nessa aula. Diria que é pré-requisito para isso. Tá? Formação dos desenhos, para que serve cada espelho e tal. Porque eu vou fazer essa aulinha agora comparando com essa aula anterior. Tá? Raios notáveis, formação de imagem, os casos anteriores. Tá? Só para a gente retomar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior. Isso. E agora vamos, não é isso? Aqui o último caso de convexo e divergente. Então vamos falar agora sobre a parte matemática, certo? Sobre a parte matemática. Então vamos lá. E as formulinhas, né? Que costuma cair bastante nos vestibulares. É o top 10. Falei, top 10 vestibular, lentes, espelhos, você tem que saber isso aqui. Né? Então vamos lá. Espelho esférico. Então tá aqui, ó. Espelho esférico, vamos fazer aqui um desenho, tá? Só que eu vou fazer, ó, eu vou fazer um desenho aqui reto, assim, ó. Tá? Você vai estranhar. Aqui está o espelho, tá? Esse aqui é o espelho, isso aqui é o eixo principal. Tá? Por que eu estou fazendo ele reto? Porque eu não vou falar nem que ele é espelho côncavo, nem que é convexo. Tá certo? Um espelho genérico, pode ser côncavo ou convexo. Tá? Aqui eu vou colocar o objeto. E aqui, opa, desculpa. E aqui eu vou colocar a imagem, tá certo? Então vamos lá. Aqui na lentezinha é a mesma coisa. Tá aqui uma lente, tá? Não interessa se é convergente, não interessa se é divergente. Tá? Deixa eu colocar aqui o objeto e a imagem. Isso. Então vamos lá. Um minutinho só, deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui para chamar a sua atenção. Então tá aqui, ó. O que a gente vai chamar, o que nós vamos chamar de O é o tamanho do objeto, tá certo? O tamanho, tá? O tamanho do objeto a gente chama de O, o tamanho da imagem, isso. As dimensões da imagem nós chamamos de I. A distância do objeto até o espelho nós vamos chamar de P. A distância da imagem até o espelho chamaremos de pelinha, tá certo? Tá? Na lente esférica, a mesma coisa, tá certo? O tamanho, né, isso, a dimensão do objeto a gente chama de O, a dimensão da imagem nós chamamos de I, a distância do objeto até a lente chamamos de P, e a distância da imagem até a lente chamamos de P. Então, veja, né, isso, se você não assistiu a aula anterior, assista essa aula anterior. Eu falei para vocês, eu vou comparando, tá certo? Comparando espelho com lente, que é uma teoria muito parecida, certo? Vamos lá. Tá, formulinhas. O que nós temos aqui de formulinhas, né? Equação de Gauss. Tá aqui, ó, equação de Gauss. Equação de Gauss, certo? A equação de Gauss é a famosa 1 sobre F
não é isso? 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P', tá certo? Famosa 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, não é isso? Onde F é a distância focal, tá? Tanto para a lente como para espelho. E nós temos também a formulinha do aumento linear transversal, é isso, o aumento linear, que é o Azão, tá certo? O Azão. Tá, como é que eu posso calcular o aumento? Professor, mas o que é aumento? Quero saber quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Maior ou menor, é isso? Como é que eu faço para comparar? Comparar eu divido. É isso, comparação, divisão, fração, proporção, é tudo a mesma coisa. Então, a gente divide a imagem pelo objeto, tá? Menos P' por P, menos P' por P, ou ainda F sobre F menos P, tá certo? F sobre F menos P, tá certo? Três maneiras de resolver uma questãozinha calculando aumento. I sobre O menos P' sobre P, ainda F sobre F menos P. E um detalhezinho que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para espelho esférico. Tá lá, espelho esférico, ele é redondinho, não é isso? Ele é redondinho. Certo? Então, nós temos um centro, nós temos um raio de curvatura, nós temos aqui o eixo principal, nós temos aqui o vértice e o foco. Tá, então, gostaria de chamar a sua atenção que este foco aqui, vou até fazer de vermelhinho para chamar a sua atenção, tá? Que a distância focal, ó, essa distância aqui, ó, não é isso? Do foco até o vértice do espelho, que a gente chama de distância focal, isso aqui é metade do raio de curvatura. Metade do raio de curvatura. Então, é muito comum uma questão de vestibular ele fornecer o raio de curvatura, sabendo que o espelho tem o raio de curvatura tanto, você divide por 2 para achar a famosa distância focal, tá certo? Distância focal. Tá? Que é metade do raio, tá certo? Porque essa distânciazinha, ó, é simétrico, né? Ó, o foco é simétrico, é o ponto médio entre o centro e o vértice. Então, a distância focal é metade do raio, tá certo? Na lente esférica, não. Na lente esférica é a distância do foco até a lente. Tá? A distância do foco até a lente é o que a gente chama de distância focal, tá certo? Então, isso aqui que eu estou fazendo essa explicação, colocar em vermelho, é só para o espelho esférico, tá certo? Para a lente, não. Vamos lá, então, formulinhas, tá certo? E um detalhezinho que eu vou comentar aqui, que os alunos do meu curso, eles sempre falam isso para mim. Falam, professor Futiela, tem uma formulinha que já vi falar, que é a distância focal é P', né? O produto pela soma, assim, ó. P mais P', tá certo? Professor Futiela, essa formulinha dá certo? Dá certo. Professor, então, posso decorar? Então, mas é mais uma formulinha, né? Estou colocando aqui. Ah, mas ela é boa, professor. Se eu for calcular o F, não precisa usar as frações lá da equação de Gauss, é verdade. Isso você tem razão. Mas se ele pedir o P e o P', talvez já não fique tão fácil assim, né? Então, eu tenho uma sugestão melhor. Se você gosta dessa, né? Falar, não gosta da equação de Gauss, né? Se você não gosta da equação de Gauss, olha o que você pode fazer. Ó, o que eu vou fazer embaixo aí, ó. Vou fazer uma nuvenzinha. Você está vendo que eu estou circundando essas formulinhas aqui, ó? Menos P' por P e F sobre F menos P. Tá? Essas duas formulinhas aqui igualadas, elas equivalem à equação de Gauss. Então, teoricamente, eu não sou obrigado a usar a equação de Gauss. Eu posso usar as formulinhas do aumento linear. E a do aumento eu já vou ter que decorar mesmo, né? Então, essa do produto da soma é mais uma formulinha para decorar. Tá? Eu não sou muito fã de ficar decorando mais uma formulinha, mais uma formulinha. Ah, mas essa aqui é melhor, essa aqui é melhor. Aí fica um monte, 500 formulinhas para você decorar. Tá? Então, eu vou falar de novo. A equação do aumento você já precisa decorar. Tá? Você precisa saber essas 3 formas do aumento. Então, usa as 2 últimas ao invés de usar a equação de Gauss. As continhas são mais fáceis, tá? Porque não precisa tirar mínimo múltiplo comum, não precisa lidar com fração. Tá? Você faz a continha e só multiplica em cruz. É mais fácil. Tá? Eu vou fazer para vocês na questão que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu mostro como é que ficaria isso aí. Tá certo? Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. E o último passo para a gente poder ir para as questões é a convenção de sinais. Tá? Veja a formulinha lá, né? Professor, por que a equação do aumento tem um sinal menos lá, menos P' por P? Então, tem uma convenção de sinais e nós precisamos saber isso aqui. Ah, então, deixa eu colocar assim, ó. Deixa eu fazer aqui uma tabelinha. Deixa eu separar aqui, ó. Deixa eu separar um pouquinho menos aqui. Isso. Então, tá aqui, ó. E esta tabelinha você tem que saber na ponta da língua
sem o qual a gente não faz muita coisa nessa matéria. Quando é que os caras são positivos, quando é que são negativos? Quem é positivo ou negativo? P. O P'. Eu vou começar pelo F, hein? Vou começar pelo F, né? Vou começar pelo F, na sequência da equação de Gauss, né? O P' e finalmente o I e o aumento, né? O I da imagem e o A do aumento, certo? Isso. Então, vamos lá. Quando é que a distância focal é positiva? Quando é que a distância focal é positiva? Deixa eu colocar. Vamos colocar ali azulzinho, claro, azulzinho aqui, né? Ó. Quando é que a distância focal? Então, se for espelho, é espelho côncavo. Espelho côncavo. Tá certo? Espelho côncavo. Se for espelho convexo, a distância focal é negativa. Espelho convexo. Isso é uma convenção, então a gente vai ter que decorar desse jeitinho aqui. Tá? Espelho é uma convenção. Tá certo? O professor já podia ter feito ao contrário? Podia. Mas por que eles acharam melhor assim? Vou te contar. Espelho côncavo, o foco está na frente. Tá? Se você não assistiu a aula anterior, assista a aula anterior. Tá? Fundamental para você entender direitinho essa aula. Tá? O espelho côncavo, o foco está na frente do espelho, ele participa da brincadeira. Tá? Os raios passam pelo foco. No espelho convexo, o espelho está aqui, o foco está atrás, né? Então, se eu colocasse aqui por exemplo, nessa minha lousa aqui, colocasse um espelho convexo, o foco estaria atrás da lousa, tá? Lá no outro compartimento, não é isso? Tá? Então, ele não participa da brincadeira. Então, os caras, o foco participa, vamos fazer ser positivo, né? Espelho côncavo, que não participa do espelho convexo. Tá? Se for lente, se for lente é lente convergente. Falei que espelho côncavo, falei na aulinha anterior. Tá? Assista essa aula anterior, fundamental. Espelho côncavo tem tudo a ver com lente convergente, tá certo? Isso. E, finalmente, para lente, né, distância focal negativa é lente divergente. O resto da tabelinha é igual, não interessa se é lente, não interessa se é espelho. Certo? Então, lá, quando é que o P é positivo? Quando o objeto for real. Nossa, objeto real é quase 99% das questões, né? É muito difícil aparecer um objeto virtual. Tá? Daí ele vai comentar isso na questão, né? Olha lá, temos um objeto virtual, daí o P seria negativo, mas é raríssimo isso acontecer. Tá certo? Pelinha positivo, imagem real. Imagem real, tá certo? Pelinha negativo, imagem virtual. Imagem virtual. E, finalmente, para encerrar, né, isso, o I e o A serão positivos. O I é o tamanho da imagem, veja lá do lado na esquerda. É isso. O I é o tamanho da imagem, o A é o aumento linear transversal. Os dois serão positivos quando a imagem for direita. A imagem for direita. E, finalmente, as duas serão negativas quando a imagem for invertida. Invertida. Certo? E o último detalhezinho, né? O último detalhezinho, minutinho só, deixa eu colocar aqui cor que eu vou colocar. Vamos colocar em vermelhinho aqui mesmo, quer ver? Ó? Último passo, ó. Se a imagem for virtual, você tem que saber isso aqui, ó. Se a imagem for virtual, ela é direita. Professor Futiela, eu sou obrigado a saber que toda imagem virtual é direita? Sim. Tá? Como é que você sabe, professor Futiela? Veja a última aula que eu gravei lá, tá? Veja lentes espelhos 1. Aulinha fundamental. Se você não assistiu, assista isso aí. Aí eu mostro todos os casos. Todos que tinham imagens virtuais eram imagens direitas, não eram invertidas, tá certo? E, para encerrar, para a gente poder ir para as questões, deixa eu colocar em vermelho para chamar a sua atenção, está aqui toda imagem real. Toda imagem real é invertida. Professor Tiago, como é que você sabe? Primeiro, eu sou obrigado a saber isso? Tem que saber. Tem que saber. Tem questão de vestibular que ele não fala nada, dá umas dicasinhas, você que precisa associar. Opa, invertida é real, se é direita é virtual. Tem que saber isso aí. Professor Tiago, como é que você sabe que tudo é real invertida? Assista a última aula que eu gravei lá. Tá? Lentes espelhos 1, eu demonstro, faço todos os desenhos, e em todos os desenhos que elas eram reais, elas eram invertidas, tá certo? E mais um detalhezinho, são aquelas que eu posso projetar, tá certo? Então, são aquelas. Professor Tiago, eu sou obrigado a saber isso? Tem que saber.
falou que tem uma tela que vai para o vestibular, adora fazer isso aí, né? Tem uma tela, um anteparo, não é isso? Vamos projetar. Opa, vai projetar? Imagem real invertida. Tá? Eu comento isso na aula anterior, essa também. Tá? O professor já falou 20 vezes para assistir. Não, assista, irmão, assista, é fundamental. Tá? É fundamental que, quando você lê o exercício, você sabe direitinho o desenho que eu fiz na última aula, e isso vai te ajudar muito, acredite. Tá certo? Então, vamos lá, chega, Lero, vamos treinar isso aqui, não é isso? Vamos lá. Tá lá, exercício 1, tá? Já organizei para vocês aqui, exercício 1. Olha lá, o que ele fala? Um espelho côncavo, espelho côncavo, raio de curvatura 40 centímetros, distância do objeto P 30 centímetros, 3 perguntinhas. Quanto que é o P'? Quanto que é o aumento linear transversal? E classifique a imagem, tá certo? Então, lá, primeira providência. Eita, verdinho não, peraí, deixa eu trocar a cor da minha tinta aqui. O verdinho fica meio cansativo, né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, a primeira providência é calcular o Fzinho. Tá? E eu acabei de comentar com vocês no slide anterior que a distância focal para espelhos é metade do raio de curvatura, tá certo? Então, tá lá. O raio de curvatura é 40, 40 por 2. Isto vai dar mais 20. Professor Futiara, por que você está colocando mais? Porque é um espelho côncavo. Professor Futiara, sempre fala isso nos meus cursos, né? Lá. Professor Futiara, mas se é positivo, não precisa pôr. Sim, não precisa pôr. Mas por que eu estou pondo? Para chamar a sua atenção, que é um espelho côncavo. Porque se ele falasse que era um espelho convexo, ele falaria, o espelho convexo, o raio é 40, a gente faria dividido por 2 e nós deveríamos colocar negativo, tá certo? Senão, daria tudo errado na questãozinha. Então, detalhezinho dos sinais, eu falei, detalhezinho do sinal é importantíssimo, tem que saber isso aí. Então, já sei a distância focal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a equação de Gauss. Tá, então, o que eu vou fazer? Nesta questão, eu vou usar a equação de Gauss, tá certo? Na próxima questão, eu não uso a equação de Gauss para você ver como é que ficaria as fórmulas do aumento sem a equação de Gauss. Mas vamos fazer uma de cada uma que eu acho bacaninha, né? Então, tá aqui, ó. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, fica 1 sobre 20 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Tá? Agora é só matemática, né? Então faça o seu jeitinho. Eu acharia mais interessante a gente fazer assim, ó. Passa 1 sobre 30 negativo, trocando o sinal, tá? E deixa 1 sobre P' desse lado mesmo, porque ele está positivo, senão a gente vai se comprometer de ter que trocar o sinal. Certo? Tira o mínimo múltiplo comum, entre 20 e 30 vai dar 60. 60 por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. 60 por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. Tá certo? E inverte isso aqui, tá certo? Então vai ficar 3. Antes de inverter, vamos fazer a continha. 3 menos 2 vai dar 1, né? Então deixa eu colocar assim para ajudar vocês, ó. 1 sobre 60 é 1 sobre P', tá certo? Então, P' vai dar mais 60. O professor, mas por que você está chamando a atenção se é positivo, você não precisa nem colocar? Então, porque nesta matéria o sinal é muito importante. Tá? Então, eu estou chamando a sua atenção que o P' deu positivo, e P' positivo a gente acabou de ver na tabelinha lá, que era imagem real, não é isso? Então, imagem real. Tá? E ele pede para classificar no final, então já estou classificando aqui, tá certo? Já estou organizando a classificação. Segundo passo, calcule o aumento linear transversal. Tá, a gente tem tudo, a gente tem F, tem P, então eu vou até colocar as fórmulas novamente aqui, ó. Tá? I sobre O, a gente só não tem o I e o O, né? Tá, mas o menos P' a gente tem sobre P, tem o F sobre F menos P. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar o aumento igual a menos P' por P. Tá certo? Menos P' por P. Então, fica menos o P', que é 60, sobre o P, que é 30. Esta continha aqui vai dar menos 2, tá certo? Menos 2. E por que deu menos? Acabei de fazer na tabelinha do slide anterior, tá certo?
Qual era o significado de aumento negativo? Que era invertida, tá certo? Que era invertida. Então eu pergunto, era de se esperar que fosse invertida? Meu Deus, não é invertida, era de se esperar? Sim, porque é imagem real. Oh, o pelinho é positivo? Imagem real tinha que ser invertida. Então as coisas estão batendo, tá certo? E outro detalhezinho, veja, ó, né? Deixa eu chamar a sua atenção aqui, ó. Que o aumento deu 2. Esquece o sinal agora, né? Ó, esquece o sinal, tá certo? Deu invertida, então significa que o aumento deu 2, significa que é 2 vezes maior. É invertida e 2 vezes maior, tá certo? Tá, então a classificação é essa aí, né? Classificação real, invertida e 2 vezes maior. Veja que agora não apenas na aula anterior que eu fiz os desenhos com vocês, a gente sabia que era maior. É isso. Agora não apenas eu sei que é maior, mas eu sei quantas vezes é maior, tá certo? Maravilha. Então vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Ah, um detalhezinho só, pessoal, muito importante, não? Muito importante, tá? Não querendo encher a sua cabeça, mas já enchendo um pouquinho, mas eu acho fundamental, se você conseguir entender o que eu vou falar agora, se você conseguir captar o que eu vou falar agora, isso vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito. Quer ver, ó? Pessoal, olha que interessante, né? Logo no começo da questão, né? Quando eu calculei ali o F, logo no comecinho, antes de calcular o pelinha e calcular o A, será que eu já saberia que é real invertido e maior? Professor, não dá para saber. Você teve que fazer a continha, não dá para saber, turma. Sabe por quê? Porque o F, ó, o F não deu 20? Ou o próprio raio mesmo, viu, turma? Ó, o próprio raio. Tá, eu podia já fazer o raio. O raio é 40, não é isso? E o P é 30. Mas vamos pegar o F, que eu acho que o F fica mais interessante para vocês. Se o F é 20, professor, onde você está querendo chegar? Não, vou te mostrar, quer ver? Ó, vou te mostrar. Se o F é 20, distância focal é 20, e o P é 30, mas o raio é 40, então, turma, eu estou entendendo aqui que o P é um pouquinho maior que o F. Tá? O P é um pouquinho maior que o F. Professor, e daí que o P é um pouquinho maior que o F? Significa que o objeto, pessoal, está um pouquinho atrás do espelho. Do espelho, ó, do foco. Que no caso, turma, não é espelho côncavo? Vamos dar uma olhadinha lá? Quer ver? Ó, vou te mostrar isso aqui. Ó. Olha esse caso que a gente fez na aula anterior, turma, que é o caso 3. Olha isso. Olha aqui, olha lá. Vou até colocar aqui no desenho, ó. Ele não falou que como é que tá lá. O F, ó, aqui, ó, o F aqui, ó. Olha o F aqui, turma, ó. O F vale 20, ó. O F vale 20. Puxa vida, professor, mas daí não é muita coisa para pensar? É. Mas se você entender isso aqui que eu estou te falando, puxa vida, isso aqui dá uma clareza mental nesta matéria que ajudaria muito você, né? Olha o P igual a 30, ó, da questão que a gente fez, ó. P igual a 30, tá? 30 centímetros. E olha o raio, ó, o raio que é 40, ó, a distância até o centro é o raio, né? Ó. Olha aqui, ó, o raio 40, ó. O raio 40. E isto aqui que a gente estava fazendo lá na questãozinha número 1, tá? Exatamente o terceiro caso do espelho côncavo real invertido maior. Tá? Então, se você conseguir juntar na sua mente isso aí, se você achar que é muita coisa, não, professor, é muita coisa isso aí, né? Beleza, tá? Não precisa saber isso aí. Vai nas continhas, né? O que que vai dar? Não sei. Vamos fazer a continha, vamos ver o que pode ser. Tá? Respeite, né? Respeite, eu gosto de falar isso aí nos meus cursos, né? Para os meus alunos. Respeite o limite. Ele falou, professor, a gente não tem que ultrapassar os limites? Não, então, você pode ultrapassar os limites, né? Mas respeitar os limites também, né? Então, por exemplo, sei lá, eu, por exemplo, né? Vamos supor eu, tá? Já não sou tão jovem assim, não, eu quero escalar o Himalaia amanhã. Não, daí não dá. Escalar o Himalaia, não, professor, vai lá, né? Você consegue passar o seu limite. Não, daí não dá, né? Tá, precisa respeitar os limites. Talvez se eu treinar muito tempo aí mesmo, talvez eu consiga fazer isso aí. Mas amanhã não dá, né? Então respeite o seu limite. Tá, não, professor, é muita coisa para guardar na memória e tudo mais. Não, então deixa. Tá, mas eu, como professor, gosto de falar isso aqui, né? Tá, então, além da questãozinha, F igual a 20, P igual a 30, um pouquinho maior, raio é 40, eu já saberia que era real invertido maior, né? Por isso eu gosto de falar isso aí, porque né, a hora que você entender isso aí, se você quiser entender isso aí, né, se você conseguir guardar na sua mente isso aí, às vezes você lê a questão e fala, tudo pode acontecer. Não, tudo pode acontecer, não. Já dá para saber o que seria, né? Esse é um ponto fundamental, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa aula, tá? Mas se você achar que é muita coisa, professor, que é muita coisa, deixa, não precisa não, tá? Dá para fazer lá com as continhas numa boa, tá certo? Bom, então, vamos voltar lá, tá aqui, para exercício 1, já fizemos, né? Então, vamos para o exercício 2. Exercício 2, tá?
Então, lá, uma lente divergente agora, tá lá, uma lente divergente, tá certo? Distância focal igual a 10, distância do objeto igual a 20, tá certo? Queremos saber o pelinha. Meu Deus, tudo pode acontecer. Não, tudo não pode acontecer nada, quer ver? Ó? Vamos voltar no desenho, ó. Tá, esse aqui já vou fazer o raciocínio antes de começar a questão. Lente divergente, vamos voltar lá, tá aqui, ó, lente divergente. Ó, lente divergente tá aqui, ó, só tem um caso. Então, eu já sei que é imagem virtual de direito menor, tá? Porque é sempre assim. Lente divergente, imagem virtual de direito menor, tá certo? Mas vamos lá, vamos fazer as continhas, vamos ver se vai dar isso aí mesmo? É lógico que vai dar, né? Tá aqui, então, lente divergente, distância focal. Então, o primeiro detalhezinho, ó, se a distância focal em módulo, né? Eles gostam de falar isso aí. Olha, o módulo da distância focal é 20, é 10, tá isso? Mas eu vou dizer que a distância focal é menos 10, tá certo? Por que que é menos 10? Menos porque é uma lente divergente. Tá? É uma lente divergente, então a distância focal é negativo. Eu preciso tomar cuidado com esse detalhezinho do sinal. Tá? Então, o Fzinho é menos 10, o P vale 20. A mesma perguntinha da questão anterior. Tá? Quanto é que vale o P', quanto é que vale o A, classifica a imagem, blá, blá, blá. Não é isso? Então, lá. Então, esta questão aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu prometi para vocês que esta questão eu não usaria equação de Gauss. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, como é que eu posso calcular o P'? Tá certo? Então, eu vou escrever, posso usar a equação de Gauss, ou o que eu vou fazer, que eu tinha combinado com vocês, que é usar a fórmula do aumento. Menos P' por P é F sobre F menos P, tá certo? Vamos lá, então? Então, fica assim, ó, menos P' que eu não sei, sobre o P que vale 20, é igual a F, que é menos 10, por menos 10, que é o F, menos P, que é 20. Tá certo? Então, vamos fazer para lá. Ó. Menos P' por 20 é igual a menos 10, dividido por menos 10 menos 20 dá menos 30. Menos 30, tá certo? Ó, então, o que, que a gente pode tirar daqui já? Ó? O que, que nós podemos tirar, né? Então, deixa eu contar aqui para você. Deixa eu colocar em vermelhinho. Então, fica assim, ó. Um menos daqui, ó, tá? Um menos daqui, ó. Vou tirar com menos daqui, mas ainda tem mais um menos lá do menos 10, né? Um zerinho, vou tirar com um zerinho, tá certo? Pode ser o zero do 20 também, né? Tanto faz, né? Ó, o zero do 10 em cima ou do 20, tanto faz, tá certo? Então, vamos lá, vamos com calma agora para ver o que sobrou. Então, fica assim, ó, pelinha, certo? Pelinha é menos 10 que estava lá, o 2 que estava dividindo passa multiplicando e o 3 que estava dividindo continua dividindo, certo? Esta continha vai dar menos 20, né? Isso, menos 20 por 3, tá certo? Então, vou colocar assim, ó, menos 20 por 3, tá certo? Pode deixar assim mesmo, tá? Não tem problema, tá? Vai dar uma dízima, né? Vai dar, se fosse 21, daria 7, isso aí vai dar 6,666. Deixa assim, tá? Deixa assim, menos 20 terços de centímetros, tá certo? Veja que interessante lá. Por que deu negativo? Porque a imagem, se deu negativo, é porque a imagem é virtual. Era de se esperar que fosse virtual? Ah, era sim, porque é uma lente divergente. Falei antes de resolver a questão, eu falei para vocês, tá? Uma lente divergente fornece imagem virtual direita e menor. Certo? Mas calma, vamos com calma. Eu já sei que virtual é direita, né? Mas, em todo caso, vamos lá. O último passo, ó, calcular o aumento linear transversal, tá certo? E um detalhezinho, se você tiver tempo, disponibilidade e quiser aprender mais, faz a continha do pelinho usando a equação de Gauss. Tá? Nessa questão. E volte lá no exercício 1 e faça, eu usei a equação de Gauss, use essa fórmula do aumento e vê se dá certo. Né? Lógico que tem que dar, né? Tá? Mas é um bom treino. E o que a gente pode usar na equação do aumento? É I sobre O, né? Menos P' por P, ou ainda F sobre F menos P. Então, vamos lá, né? Que a gente pode, vamos fazer essa aqui diferente, né? A última a gente fez menos P' por P. Vamos fazer F sobre F menos P. Tá? É muito comum também ter questão que dá só o F e o P, você já vai direto calcular o aumento, pode ser também, né? Então tá aqui, ó, o F é menos 10, ó, menos 10, dividido pelo F, que é menos 10, menos P, que é 20, tá certo?
Então, isso aí vai dar menos 10 por menos 30. Certo? Menos 10 por menos 30. Veja que menos com menos dá mais. Zero com zero vai embora. E isto fica mais um terço. Tá certo? Mais um terço. Professor Futiela, a mesma coisa. Se é sinal positivo, não precisa pôr. Verdade, não precisa pôr. Mas nessa matéria o sinal é fundamental. Eu vou pôr para a gente poder analisar. O aumento deu positivo. O que a gente falou lá na tabelinha da conversão de sinais? O A do aumento e o I, né, isso, o tamanho da imagem, né, isso, a dimensão da imagem será positiva se a imagem for direita. Meu Deus, hein? Era de se esperar que fosse direita? É lógico que era de se esperar, porque a imagem é virtual. Então veja que vai bater. E eu já sabia desde o começo. Lente divergente, eu falei na aulinha anterior. Tá? Vou falar de novo, assista essa aula anterior. Lente divergente é sempre virtual, direito menor. Tá batendo direitinho. E último detalhezinho, né? Como é que eu sei que menor? Porque o aumento deu um terço. Tá? Se o aumento tivesse dado 3, significa 3 vezes maior. Mas o aumento deu um terço. O que significa um terço? 3 vezes menor, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes menor. Certo? Se o aumento deu 3, sem o sinal, esquece o sinal, né? Sem o sinal, em módulo, deu 3, 3 vezes maior. Deu um terço, 3 vezes menor. Certo? Se o aumento deu 2, 2 vezes maior. Tá certo? Sem o sinal, esquece o sinal. O aumento deu 2, 2 vezes maior. Deu 1,5, 2 vezes menor. Tá certo? 4, acho que já deu para entender, né? Mas vamos mais um. Se o aumento deu 4, sem o sinal, não interessa se é positivo ou negativo. O aumento deu 4 em módulo 4, a imagem é 4 vezes maior. Se deu 1/4, é 4 vezes menor. Tá certo? Só está faltando o último exemplinho, que é o aumento igual a 1. Professor, tinha mais o aumento pode ser igual a 1? Pode. Imagem igual, não é maior nem menor. Uma imagem igual, das mesmas dimensões. Tá certo? Tem o caso também, é isso. Vou falar de novo, assista a aula anterior, que a gente mostra direitinho todos os desenhos, todos os casos. Quando é que é maior, quando é que é menor, quando é que é igual. Não deixe de assistir essa aulinha, tá? Assista a aula Lentes Espelho Zoom, assista essa aula aqui, né? Já está assistindo, assista em conjunto, tá certo? Se você assistiu essa aqui, volte lá, assista a anterior, tá certo? São fundamentais, isso é top dos vestibulares, os caras adoram isso no vestibular, os caras adoram isso no vestibular, tá certo? A chance de cair é altíssima, tá certo? Então, pessoal, o que eu posso dizer? Muito obrigado pela sua paciência, tá certo? Me siga no Instagram, @Zeca Fuchella, tá? Vou falar de novo, falar de física, Enem, vestibulares, inteligência emocional, neurociência, mindfulness, é isso, estratégia de estudo. No YouTube, tá aqui, ó, né? Zeca Fuchella, já falei isso também, tá? Se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sininho também, tá? Todo o nosso fundamento, tudo que eu estou fazendo aqui é para que você conquiste ótimas notas no Enem, nos vestibulares, garanta sua vaga nas melhores universidades e no curso dos sonhos. Confie em você, tá certo? Vamos lá, te vejo na universidade e depois comenta isso aí em todos os vídeos que estou comentando, tá? Depois escreva aí, manda para mim lá no Instagram, professor, porque ela passei no vestibular, que daí eu vou entrevistar, estou fazendo uma série de entrevistas com alunos meus que já entraram na faculdade, não é isso? No ano passado, nos anos anteriores, né? Medicina, engenharia, né? Direito, propaganda e marketing, tem tudo. Estou fazendo uma série de entrevistas e daí pretendo entrevistar você também. Mande lá depois, professor, entrei, né? Lá, mostra você lá, tira uma foto, você pintado, manda para mim, que eu vou entrevistar você aqui no meu canal, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção, tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.